Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje, com muita satisfação, a gente está aqui reativando, reinaugurando o nosso podcast. O podcast foi uma ideia do professor Marcelo Felício, que hoje, infelizmente, não está mais na escola com a gente, mas deixou um legado muito bacana e importante e que a gente precisa seguir. Então, agora, a gente fez uma reformulação nesse podcast. Então, agora ele se chama Podcast A Ciência é Criativa. E a gente vai conduzir esse podcast com a turma do terceiro ano Informática 1. A gente vai começar apresentando o Ítalo e o Paulo Henrique, que serão os apresentadores oficiais aqui do nosso podcast. Fala galera, meu nome é Paulo, eu sou um dos apresentadores do podcast, junto com meu amigo Ítalo. Fala galera, como o Paulo já falou, meu nome é Ítalo e queria passar aqui também para agradecer primeiramente a escola pela confiança em mim e no Paulo, para ser um dos apresentadores aqui do podcast. Agradecer à professora Cristiane por essa ideia de reinaugurar o podcast, né? E também agradecer ao nosso convidado Marcelo Lima. Então, galera, a gente está aqui com o nosso professor Marcelo. O nosso professor, ele é graduado em Farmácia e Ciências Biológicas, especialista em Vigilância Sanitária e mestre em Ciências da Saúde. Ele leciona há 24 anos e há 2 anos na nossa escola. Ele é farmacêutico fiscal sanitário na Secretaria Municipal de Saúde de Fonte Nova e professor dos cursos da área de saúde na Faculdade Dinâmica. Então, Marcelo, é com muita satisfação que nós queremos agradecer a sua presença aqui, nosso primeiro convidado, e vamos para o nosso primeiro episódio. Você tem alguma dúvida? O nosso podcast vai ser dividido em 2 blocos. Um bloco vai ser sobre perguntas de vacina e o outro sobre medicamentos. A gente vai começar agora com o primeiro bloco, vacinas. A primeira pergunta que a gente tem para fazer para o nosso professor Marcelo é: qual a importância das vacinas para a população? Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar participando da primeira edição, da reinauguração do podcast, lembrando aí muito do professor Marcelo Felício, e agradecer à professora Cristiane e os alunos do terceiro ano que me convidaram para essa reinauguração. Bom, em relação à primeira pergunta, né, a importância da vacina, primeiro é importante a gente entender o que é a vacina. Né? A vacina, ela é um tipo de medicamento, vamos considerar isso, tá? Porque quando a gente fala de medicamento, é um produto industrializado, né? Que é comercializado com fins diagnóstico, para tratamento, que é o que mais a gente usa, e para fins preventivos, que é o caso da vacina. Então, a vacina, no caso, ela é um medicamento para poder ativar o nosso sistema imunológico, para poder ocorrer a prevenção de doenças infecciosas, como sarampo, meningite, poliomielite, Covid-19, gripe, e com isso dá uma proteção à população em relação a essas doenças. Considerando também que tem uma parte da população que não pode ser imunizada, como bebês, alguns idosos, dependendo da vacina, imunossupressores, imunossuprimidos, né, pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, não podem, mas eles entram numa que a gente chama de imunização de rebanho. Então, quando grande parte da população é imunizada, essas pessoas, como ocorre uma diminuição da circulação do micro-organismo no ambiente, essas pessoas, indiretamente, elas estão também sendo protegidas em relação a essa doença. Por isso, a importância da vacinação numa proteção, de uma forma geral, da população. É muito interessante. Marcelo, a nossa próxima pergunta para você é a seguinte: quanto tempo leva, em média, para ser desenvolvida ali uma vacina? Bom, é muito tempo. São de 10 a 15 anos para desenvolver uma vacina, tá? Então, entra desde pesquisas em laboratório, tá? Dura aí 2 a 4 anos só de pesquisa dentro do laboratório, entra depois numa fase pré-clínica, que são testes realizados em animais, para testar a segurança, a toxicidade da vacina, para que não vai ter nenhum problema em relação, primeiramente em animais. Depois entra numa fase que são os ensaios clínicos em seres humanos. E aí dura de 6 a 8 anos de teste em seres humanos. Começando aí com um pequeno grupo de pessoas, dezenas a centenas em relação ao número de pessoas, e depois vai para um número maior de pessoas, testando sempre primeiramente a segurança, a toxicidade, depois testa a eficácia da vacina naquelas pessoas, e depois comprova essa eficácia e a questão de aparecimento de reações adversas a essa vacina.
Depois dessa fase, esse ensaio clínico em seres humanos, realizado em seres humanos, ainda de 1 a 2 anos para a fase regulatória, que é a fase de aprovação da vacina pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ainda tem esse período para poder regular a questão da vacina e aprovar a comercialização dela para a distribuição em grande escala no país. Então, aproximadamente aí de 10 a 15 anos para... A gente teve, tipo, uma vacina em pouco tempo, né? Que foi a do Covid em tempo recorde, assim, né? A gente pode ter essas divergências, assim, de tempo? Sim. O que acontece no caso da pandemia, né, da Covid? Aconteceram em outras situações, por exemplo, quando surgiu a varíola, né, que matou muita gente no país, e foi da mesma forma uma emergência. Então, assim, na verdade, nessas situações, você tem um grupo de pessoas maiores envolvidas naquilo. Então, no nosso caso, que está mais próximo em relação à vacina do Covid, houve um envolvimento global de todos os cientistas voltado para aquilo, né? Tecnologias novas sendo utilizadas para a produção dessa vacina. Importante falar que não foi pulado nenhuma das etapas. Foram feitos testes de segurança, eficácia, né, em animais, em seres humanos, só que tudo muito rápido, tá? E tudo muito global e com um investimento muito grande, né? Então, daí a facilidade em desenvolver a vacina, né, nessa situação de emergência do Covid em tempo recorde, tá? Então, enfatizar que não pulou nenhuma etapa, né, no desenvolvimento da vacina da Covid. Só que foi um investimento tão grande, um envolvimento tão grande do mundo inteiro, que conseguiu fazer em tempo recorde essa vacina para proteger a população. E aproveitando o gancho, assim, né, tipo assim, o que a gente garante que uma vacina seja realmente segura? O que garante? Exatamente essa quantidade de teste que é realizado na vacina. Então, primeiro você faz teste em laboratório, você faz teste em animais, né, para testar, por exemplo, quando faz o teste em animais, para testar, por exemplo, a toxicidade, para, por exemplo, testar se não vai, por exemplo, induzir um câncer, né, no animal. Então, antes de chegar dos testes em seres humanos, você faz isso em animais, para ver, por exemplo, se não vai ser teratogênico. O que é teratogênico? Se não vai induzir, por exemplo, má formação fetal. Né? Então, todos esses testes são realizados em animais para depois passar para o teste de seres humanos. Então, a gente tem 6 a 8 anos, vários testes em milhares de pessoas. Então, isso dá uma margem de segurança melhor em relação a essa segurança que dá para a vacinação. Tá? Sim, Marcelo, na nossa segunda pergunta, a gente perguntou para você quanto tempo leva em média para ser desenvolvida aí, uma vacina. Você falou ali que em média 10 a 15 anos. Mas a próxima pergunta se encaixa nisso também, porque a gente estava querendo saber como as novas tecnologias aceleram esse processo aí da produção. Hoje a gente tem, né, a biotecnologia, a inteligência artificial agindo nesse processo. Então, hoje, por exemplo, você consegue identificar um vírus, um micro-organismo, sequenciar genes desses vírus, né, das bactérias, em computador, em programas de computador. Então, de forma muito mais ágil. Então, você consegue reduzir muito esse tempo usando esses tipos de tecnologia, de programas para você sequenciar, fazer esse sequenciamento, né? Porque a gente tem que considerar que as vacinas hoje, por exemplo, elas são, muitas delas são produzidas, você não precisa isolar o micro-organismo inteiro. Então, você pega uma parte do gene que sintetiza uma determinada proteína específica, e essa proteína no nosso corpo vai induzir a produção de anticorpos. E isso tudo de forma informatizada. Então, essa informatização, ela acelera esse processo de produção de vacinas, principalmente em situações de emergência. Então, a próxima pergunta que a gente tem aqui, o Covid-19 foi um grande exemplo disso, porque a vacina, ela trouxe mutações, né, do vírus. Então, como a gente lida com mutações do vírus na produção de vacina? Isso aí é interessante, por quê? Porque o tempo todo a gente tem que pensar que é o seguinte, existem pesquisadores que eles ficam literalmente vigiando essas mutações virais, bacterianas.
o que vem mudando? E a partir da identificação dessas alterações genéticas nesses micro-organismos, aí começam a produzir novas vacinas. Então, a gente tem um exemplo muito bom, que é a vacina da gripe. Então, todo ano, a gente tem uma campanha de vacinação da gripe. E essa vacina utilizada a cada ano, ela é diferente. Porque durante todo o ano, eles ficam vigiando essas variações virais que acontecem em relação ao agente infeccioso da gripe. Então, todas essas variações que acontecem são identificadas e são consideradas na produção da próxima vacina. Então, num determinado ano, nunca pode usar a vacina do ano anterior, porque você vai ficar desprotegido considerando essas variações que acontecem de um tempo para outro. Então, galera, encerramos o nosso primeiro bloco, que o assunto era vacinas. Agora nós iremos partir para o nosso segundo bloco, que o assunto vai ser medicamentos. Marcelo, a nossa primeira pergunta para você é a seguinte: qual foi a descoberta mais inesperada na produção de um medicamento? Olha, sem sombra de dúvida, a descoberta mais inesperada foi da penicilina, né? A penicilina foi descoberta por acaso por Alexandre Fleming, em 1928, onde ele trabalhava com culturas de bactérias para estudo das próprias bactérias em relação às doenças que elas, né, provocavam. E aí, por acaso, ele deixou as placas, né, de Petri com essas culturas em meio, lá no laboratório onde ele estava trabalhando, e aí, como ficou lá muito tempo, ocorreu um crescimento de fungo, né, de mofo, ali nas placas que ele trabalhava com as bactérias, porque ali tinha um meio nutritivo, né, matéria orgânica. Então, quando ele chegou com o olhar dele crítico, né, de observador, um cientista, ele observou que em volta desse crescimento desse fungo, ocorreu uma morte de bactérias. As bactérias não conseguiam crescer em volta desse mofo. Tá? Então, ele considerou importante fazer esse estudo, e ele viu com isso que o fungo, né, do gênero Penicillium notatum, ele produzia uma substância em que inibia o crescimento ou matava as bactérias em torno daquele fungo. Então, ele foi fazer esse estudo isolou aquela substância, e hoje é a que é utilizada para a produção das penicilinas, que é utilizada até hoje contra algumas infecções. Então, isso foi muito interessante e trouxe um avanço nessa época era a época da Segunda Guerra Mundial, trouxe um avanço muito grande em relação ao tratamento das infecções no Brasil. Aproveitando, né, a pergunta do Ítalo, eu quero saber também, tipo assim, os postos de saúde e farmácias, ele tem a obrigação de receber os medicamentos vencidos? Como funciona isso assim? Olha, o que a gente fala? A gente fala nessa situação que tem que ter parcerias. É uma responsabilidade compartilhada. Então, não existe essa obrigação. A obrigação é da drogaria, as farmácias, por exemplo, os postos de saúde, dar o destino correto para esse tipo de resíduo, que é considerado resíduo químico. Tá? Então, eles não têm obrigação. Mas, por exemplo, a população pode considerar, né, de levar esses medicamentos onde elas compram, né, que é vantagem para a drogaria, né, para fidelizar um cliente. Não, vou receber o medicamento vencido dela. Então, é tudo uma parceria, uma responsabilidade compartilhada. Então, não que eles tenham obrigação, mas é importante considerar que esses locais, esses estabelecimentos, eles aí sim, é lei, eles têm que ter um contrato com a empresa que faz o recolhimento desse lixo químico, que eles também não podem descartar de forma correta. Então, eu, como fiscal sanitário, por exemplo, dos itens que a gente olha é esse contrato, e a gente pede, por exemplo, na fiscalização, o último certificado de recolhimento desse lixo, para comprovar a destinação correta. E é isso aí, o transporte é feito por essa empresa e a destinação de forma correta. Por exemplo, uma incineração, né, desses produtos de forma correta. Né? Então, a gente não pode nem, então eu vou queimar no fundo da minha casa. Não, você contamina o ambiente da mesma forma. Então, é tudo feito de forma controlada nesses ambientes. Então, galera, encerramos aqui os nossos blocos de perguntas. Queremos aqui agradecer imensamente ao nosso professor Marcelo pela disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio da reinauguração do podcast. Agradecer também ao público que nos assistiu até aqui. Já queríamos convidar vocês também para o nosso próximo episódio. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Vamos deixar o Instagram aí embaixo.
Só vocês irem lá e seguir a gente, né? E também agradecer à professora Cristiane. Deixar só um recadinho aqui, né, Paulo? Falando que o quê? Podcast. A ciência é criativa.